18 de julho de 2013. Estamos aqui na Praça Afonso Pena de São José dos Campos, onde ocorre uma manifestação pelo passe livre e contra os abusos do pessoal do poder público, a falta de saúde, de transporte, de habitação e contra a corrupção e a impunidade reinante. A ladrãozada tomando conta de São José dos Campos, quer sair daí e dar lugar a gente boa. Ó, 18 de junho de 2013. Estamos aqui no Shopping Centro de São José dos Campos. Uma entrevista com o José Dias, considerado um dos maiores sindicalistas da história de São José dos Campos. Hoje, com a deflagração desse movimento todo contra o aumento das passagens, o serviço público deficiente, corrupção, impunidade. José Dias, você foi presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba em que ano? E, na verdade, foi diretor, né? Eu assumi como vice-presidente em 1983, depois assumi como presidente em 1986, voltei a ocupar um cargo no mandato seguinte e no período de 92 a 95 eu também voltei à presidência do sindicato. E nesse período, como presidente do sindicato, também fui membro do Conselho Municipal de Transporte, na época então da gestão do ex-prefeito Pedro Ives. Agora, foi bom você ter falado dessa Comissão Municipal de Transporte. Como é que ela funcionava? Como ela foi criada? Olha, quem participava? Na verdade, quiseram fazer uma imagem que a administração pública na época abria as portas para a participação popular. Então criaram o Conselho Municipal de Transporte, vendendo a imagem de que a população participaria da questão do transporte, destacando aí a questão do valor da tarifa. Quem é que estava nessa comissão? Nessa comissão, na verdade, eram os presidentes de sociedade, alguns presidentes de sociedade amigo de bairro, um representante da Câmara Municipal. Nessa época era o Floresvaldo Rocha? Exatamente. E um representante do sindicato, que no caso era eu, e os representantes da empresa e da prefeitura compõem o Conselho Municipal de Transporte. Quem que estava pela prefeitura, você lembra? Pela prefeitura, na época, era o Eduardo Sobral. Eduardo Sobral. Exato. O ex-vereador, o Luiz Mota, ele era também da comissão? Ele era membro da comissão e como presidente da Sociedade Amigo de Bairros do Vale do Sol. Do Vale do Sol. Exato. O Reinaldo Galo parece que era também? Também, ele era a Sociedade Amigo de Bairro, representando aí no caso a Vila Paiva. Mas aí o seguinte, essa comissão, ela era encarregada de analisar a planilha de custo. Como é que é? Primeiro, a planilha de custo é que gera a tarifa, né? Na prática, o que eles queriam é que esse Conselho Municipal de Transporte endossasse todos os aumentos de tarifa requisitados, reivindicados pelas empresas e que eram concedidos pelo prefeito. Então eles queriam que a gente endossasse, o Conselho endossasse. À medida que a gente começou a questionar aqueles aumentos de tarifa e começou a verificar na planilha de custo que os custos eram superfaturados, ou que existia custo inexistente, ou que os dados do IPK, os dados de quilometragem percorrida, de vida útil, enfim. IPK o que é? Índice passageiro por quilômetro. À medida que manipulava-se todos os custos e manipulava o índice passageiro por quilômetro, a gente percebia que elevava o valor da tarifa muito acima daquilo que seria o valor real da tarifa.
Então, na prática, a gente percebia que existia uma exploração das empresas em cima dos usuários, e essa exploração era avalizada pela prefeitura porque concedia o aumento de tarifa, e para ajudar, para dar uma imagem melhor para a população, o Conselho Municipal de Transporte votava a favor. Mesmo sabendo da roubalheira? Mesmo sabendo, mesmo a gente demonstrando ali que havia toda uma manipulação de dados. Nessa época, as empresas de ônibus era Real, Capital do Vale e São Bento, dirigida pelo René. É o grupo dos mineiros, que a gente acredita que está aí no país inteiro, que eu ainda tenho dúvida se não está ainda aqui em São José dos Campos, até a data de hoje. Então, na prática, eles adotaram um modelo de planilha com uma metodologia que favorece muito as empresas, favorece a manipulação de dados e faz com que as tarifas tenham esse valor altíssimo, que a população não suporta mais, motivo porque está todo mundo aí protestando contra o aumento. Dias, então naquela época, para deixar claro, os membros da comissão, com exceção de você, acobertavam a bandalheira? O que eu posso afirmar para você e para a população, que os membros do Conselho Municipal de Transporte eram convencidos de que aquilo era verdadeiro, era real, e esses membros votavam a favor da tarifa. Como eu individualmente mostrava os erros, a manipulação de dados, eu sabia que, como eu era presidente do sindicato e tinha na minha mão a folha de pagamento, a relação dos funcionários da empresa, eu sabia quantos motoristas eram utilizados por ônibus. E na planilha se colocava um número de utilização de motoristas por ônibus muito acima. Motorista, cobrador, exato, fazendo com que a tarifa remunerasse salários de motorista que não tinha na empresa. E isso encarecia a tarifa. Então eu votava contra e passei, nas últimas sessões do Conselho, a justificar o voto. Independente disso, os outros votavam a favor do aumento de tarifa. Não digo que seja desonesto ou não, mas a verdade é que eles votavam a favor. Ué, se tinha bandalheira, você comprovava com um documento que havia bandalheira e os caras aprovavam, levavam algum. Tanto é que à medida que a gente começou a denunciar que havia manipulação de dados para encarecer o valor da tarifa, na prática uma exploração em cima do usuário, o que fizeram? Eles criaram um escândalo para extinguir o Conselho Municipal de Transporte. Conselho Municipal de Transporte esse que ninguém teve mais coragem de criar, nem a doutora Ângela, nem o Emanuel, nem o Cury, e também não é proposta do Carlinhos de criar esse Conselho Municipal de Transporte, porque esse conselho abre as portas para que cidadãos honestos que participem lá possa ter certeza da maracutaia que existe nessa manipulação de dados que faz com que a tarifa fique muito alta. Dias, hoje a tarifa de São José dos Campos, o prefeito Carlinhos de Almeida, que até está em Paris nessas alturas do futebol, entendeu? Ele estipulou R$ 3,30, né? E depois voltou atrás com 10 centavos, deixou R$ 3,20, a mais cara do país. Como é que você vê isso? Quanto poderia custar a tarifa em São José dos Campos? Eu vejo como um absurdo, porque na época, em 1995, eu fiz um dossiê denunciando toda a manipulação de dados da planilha, toda a roubalheira que existia ali para encarecer a tarifa. Denunciei ao Ministério Público, denunciei a imprensa, a Câmara, ninguém quis seguir em frente, apurar, ficaram quietos. Inclusive o Ministério Público. Exato. E acho que essa prática, inclusive, se estende até hoje. Porque senão a tarifa não seria esse valor tão absurdo. Que se ficou 2 anos sem aumentar a tarifa, como alega o prefeito Carlinhos, por outro lado também, qual foi o índice de aumento que deu no IPK? Quantos de passageiro aumentou nesse período? Provavelmente você tem um índice de aumento no IPK, talvez até maior do que a inflação. Então isso, se comprovasse isso, ficaria desnecessário o aumento de tarifa. Não precisaria nem ter aumentado a tarifa. E se apurar rigorosamente, honestamente, eu acredito que a tarifa baixaria muito, mas muito mesmo. A solução, Dias, não seria
um transporte público fornecido pela própria prefeitura, uma empresa da prefeitura? Eu sou um defensor que o transporte público, que é um serviço essencial à população, fundamental, tanto é que a tarifa é social, por isso que ela é única, é um valor único, que seja feita pela prefeitura, seja uma empresa municipal que faça o transporte. E a razão disso, para você dar mais qualidade do serviço, um menor valor de tarifa, certo? E para que você deixe de lado o interesse das empresas, que é o lucro. Porque no interesse da empresa de ter o lucro cada vez maior, é que se faz a tarifa alta e a qualidade ruim do transporte. Isso aí corre um suborno para os políticos da terra e eles aprovam. A gente sempre fica em dúvida, a gente não pode provar, mas vamos ter sempre essa dúvida, vamos ficar sempre desconfiados por que essas empresas conseguem tarifa tão alta, com a qualidade de serviço tão ruim e com essa exploração que se faz em cima do usuário. Dias, se fizer um levantamento, se fizer um estudo da planilha de custo, vai se comprovar que o cidadão está sendo roubado pela prefeitura, pelos vereadores, pelas empresas de ônibus, é isso? Eu acredito que se fizer uma auditoria com pessoas sérias e honestas, e com certeza vai se comprovar que muito desses custos está muito acima do custo real, do valor real. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um caminhão que um pneu 1000 comum, que é o mesmo do meu caminhão, é utilizado em alguns ônibus. Esse pneu, a vida útil dele no meu caminhão, andando 8.000 km por mês, que é a média que um ônibus faz também, tem uma vida útil de 80.000 km. Aqui, a vida útil desse pneu é 30.000 km. Qual a diferença? Uma coisa que a gente podia perceber aqui, e precisaria comprovar, que o custo do óleo diesel rodado por quilômetro aqui é maior do que o mesmo ônibus rodando em São Paulo. Quer dizer, é como se o ônibus aqui gasta mais óleo e se ele rodar em São Paulo gasta menos óleo. Quer dizer, toda essa manipulação, numa auditoria, poderia verificar, né? 15, eu não sei se ainda está ainda, o percentual da depreciação de veículo, que eu acho um absurdo. A empresa ganha um ônibus por dia, só com o percentual de depreciação de veículo embutido na tarifa, né? Também, então, enfim, item por item da planilha, se for apurar, vai verificar que tem custo superfaturado, custo inexistente, dados manipulados como o IPK. A IPK sempre eles colocam abaixo daquilo que é o verdadeiro, para fazer com que o valor da tarifa seja maior. Enfim, eu não tenho dúvida disso. Então a solução é uma empresa pública, tocada pela prefeitura. Sem dúvida. Com honestidade. De imediato eu defenderia a criação do Conselho Municipal de Transporte com gente séria e honesta. Defenderia também a auditoria na empresa para comprovar todos esses dados que eles têm lançado na planilha, para verificar o que é real e o que não é, que é manipulado. E por fim, que o serviço público fosse prestado, assim que fosse possível, por empresa estatal, uma empresa municipal. Tá ok então, meu amigo Dias. Muito obrigado pela sua atenção e ficamos às ordens. Vamos publicar isso no vejosaojosé.com.br. Um abraço, Dias. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.